E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física e a última do nosso ano letivo. Então, já vou ficar com saudade de vocês e com certeza esperando que no ano que vem vocês estejam aqui com a gente, né? Óbvio. Então, fiquem aí à vontade. Se por algum acaso vocês passaram um ano e não conseguiram ir acompanhando ou não viram as minhas aulas e estão me conhecendo agora, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem aí à vontade, desfrutem desse conteúdo de hoje. Hoje é uma coisa um pouco diferente, mas que faz muito sentido, inclusive para a nossa aula, né? Na forma como ela acontece. Nós vamos falar aí sobre a relação do esporte e a mídia. Como é que isso acontece? Qual a influência do esporte para a mídia e qual a influência da mídia para o esporte? Então a gente tem aí, né, cenários diferentes, formas diferentes, evoluções, tem muita coisa para a gente ver hoje, tá bom? Então, como sempre, começar agradecendo aqui a nossa querida Laisa, que está hoje fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então é uma oportunidade para você que está nos assistindo, tanto aprender sobre educação física, como também aprender sobre Libras. Então fiquem aí de olho, atentos e atentas, né, em tudo que Laisa está falando aí com vocês. Além dela, eu estou com... Vocês sabem quem, né? Vocês sabem quem? Se vocês estiverem no aplicativo, eu tenho certeza que vocês já viram aí em Caps Lock, caixa alta, um bom dia! Nossa querida Dini! Bom dia, meu povo! Vem-se embora que a aula tá demais, minha gente. Esporte, a relação dos esportes com a mídia. Pra mim, vem logo na cabeça o quê? Patrocínio, mas não é só isso? Agora a gente vai ver, vocês também. Vem-se embora, que eu tô aguardando todo mundo aqui no chat, hein? É isso. Então, antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, eu sempre trago para vocês o QR Code da aula anterior. Então, principalmente para você que ainda de repente não estava aqui, né, na aula passada, então vocês podem acessar aí o QR Code. Ficou um pouco pequenininho, mas dá para acessar. Pega a câmera do seu celular, aponta aí para a televisão, que vocês vão conseguir ver na íntegra tudo que rolou na aula passada. Então, vocês vão poder lá também acompanhar as outras aulas, né? Todas as minhas aulas possuem esse QR Code para que vocês consigam acessar todo o conteúdo. Então, falando em recadinhos, nós temos aí o aplicativo do Educa Recife. Então, se você ainda não tem, ainda dá tempo de adquirir. Adquirir parece até que é pago, né? Eu fazendo aqui um comercial. Dá tempo de adquirir seu produto, né? Dá tempo de baixar mídia, aí, ó. Falar de mídia, né, meu bem? Pois é. Vamos entrando no clima. Cleitinho já colocou aqui o QR Code para facilitar a vida de vocês também em fazer o download. Ele é gratuito, né? Eu fiz uma propaganda, mas ele é gratuito. E também não consome os dados aí da sua internet. E aí você pode tanto assistir aula ao vivo, comentar, né? Tirar dúvidas com a professora Dini, que já está ali pronta. Uhum. E também pode assistir as aulas no repositório. Então tem várias opções aí do que fazer com o nosso aplicativo. Vejam que maravilha, né? É uma ferramenta digital facilitando aí a nossa comunicação. Então baixem aí para a gente poder conversar. Mas ele serve somente para estudantes da nossa rede, né? Com o número de matrícula e a data de nascimento. Mas se por algum acaso você está nos assistindo pela TV Nova e não é estudante da nossa rede, não precisa ficar triste, porque a gente arruma forma para tudo, né? Então vocês podem também acessar através do YouTube. Então lá no canal Educa Recife, vocês podem ver todas as playlists, né? 8º ano, 9º, se já quiser ver um spoiler do que vai acontecer no 9º ano, tem como ver, né? Tem aulas de 2021, 2022 e daqui uns dias teremos as aulas de 2023. Então, vão lá, se inscrevam, comentem, né? Se não puder comentar pelo aplicativo, comenta lá no YouTube que a gente fica sempre de olho no que vocês estão falando com a gente. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. Então tem aí textos, viu? Já digo logo, vários textos, para a gente entender as definições.
o que são cada uma dessas coisas, como é que a gente faz essa relação da mídia com o esporte. A gente precisa entender o que é mídia, a gente precisa entender o que é a comunicação. E esporte, vocês já conhecem, né? Mas eu posso relembrar. Então, sempre que a gente fala de esporte, a gente está falando aí daquelas modalidades que fazem parte de confederações e federações porque são regulamentadas. Então, existem instituições que regulamentam essas modalidades e fazem com que elas sejam caracterizadas dessa forma. Por mais que a gente vá falar hoje da relação do esporte com a mídia, é muito importante também que vocês lembrem que as práticas corporais, de uma forma geral, elas também estão incluídas aí na mídia, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Aquele story que a pessoa posta, assim, ó, tá pago, né? É uma forma de influenciar através de uma mídia, né? Através de uma rede social, com que outras pessoas também pratiquem algum tipo de atividade física, né? É uma forma até de se inspirar e dizer assim, eu vou postar os que tá pago, então eu vou treinar. E aí a pessoa vai lá, treina para postar o tá pago, né, não, professora? É verdade. Ah, minha gente, eu fico tão assim, mesmo que depois, né, no final do dia do meu trabalho, eu digo, não, hoje não vai dar. Mas de manhã ver aquele pessoal lá, todo suado, dizendo, tá pago, eu digo, também vou pagar. Eu quero. Né, dá aquele sentimento. Isso aí chama-se exatamente, né? É o que a mídia faz. Ela estimula, ela faz o quê? Ela faz com que você queira experimentar aquela sensação ali do tá pago, do estar revigorado, né? Exatamente. Então, ó, tudo isso acontece, ó. Tudo isso acontece através da comunicação. Então, hoje eu estou aqui me comunicando com vocês graças a uma tecnologia criada aí há muitos e muitos anos atrás, que é a televisão. Então, eu tenho uma câmera na minha frente, eu tenho um microfone que está instalado e eu tenho um slide, que é onde tem as informações do que eu estou falando para vocês. Então, tudo isso é uma forma de comunicação. Então, eu estou me comunicando através da oralidade. Laisa está se comunicando através da língua brasileira de sinais, ou seja, tem uma forma gestual, né? Eu não sei nem se é isso que diz mesmo. Aí é através dos sinais, códigos, né? São códigos feitos através de sinais. E esses códigos, isso. Eles se juntando, ele tem uma informação, né? Isso, porque os gestos são diferentes, né? A gente gesticula, pronto, eu tô aqui gesticulando para falar. Não necessariamente existe um significado nisso que eu estou fazendo. Eu só estou gesticulando. Laisa está sinalizando, ela está usando os sinais da língua brasileira para poder fazer uma comunicação específica aí para as pessoas com deficiência auditiva. O que não quer dizer que você, que é uma pessoa ouvinte, não possa aprender, né? Óbvio, por isso que eu já fiz esse convite. Então, o slide é uma forma aí de comunicação visual. Então, eu trago texto, né? Tem textos informando qual é o assunto, às vezes tem imagem, às vezes tem vídeo. Então, vejam que só no começo da aula a gente viu várias formas de comunicação. Então, vamos entender na teoria como é que a gente define a comunicação. Então, ó, todo suporte de difusão da informação que constitui aí um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens, né? Então, a gente já tem uma primeira definição. O conjunto dos meios de comunicação social de massas. E aí abrangem esses meios: o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicações, os meios eletrônicos e temáticos de comunicação e vários outros. Então veja quantas formas a gente tem, né? É muito importante quando a gente fala aí de comunicação social de massa, são aquelas comunicações que conseguem atingir mais pessoas. Então sempre que a gente falar, são esportes de massa, né? Comunicação de massa, informação de massa, são tudo coisas que abrangem mais pessoas, né? Que são mais inclusivas e que conseguem chegar em mais lugares. Então, por exemplo, o rádio.
O rádio hoje em dia ele já não é tão utilizado como era há alguns anos atrás, né? Antes da criação da televisão. Exato. Então o rádio, agora na Copa do Mundo, eu tive uma experiência, eu peguei um aplicativo, né? Um carro de aplicativo, e eu estava indo assistir o jogo, né? Não tinha chegado, estava no trânsito ainda, e aí o motorista estava vendo o jogo vendo não, né? Acompanhando o jogo, né? Pelo rádio. E aí, eu nunca tinha acompanhado um jogo pelo rádio. Você é novinho, gente. Acompanhar pelo rádio fez parte da minha história, por causa do meu avô, do meu pai. Eles muitas vezes iam a campo, o jogo estava ali acontecendo, mas o radinho estava aqui, ó. Porque a necessidade de ouvir os detalhes através do radialista, né? E é incrível. Eu fiquei numa sensação assim, toda vez que ele falava, fulano toca pra não sei quem, que vai pra não sei quem. E aí a gente começa a explorar, né, na nossa mente como é que aquilo tá acontecendo, porque a gente não tem a comunicação visual, a gente tem uma comunicação auditiva. Eu fiquei assim, ó, eu não sou muito fã de futebol, né? Todo mundo acha que é porque é professor de educação física que eu gosto, mas eu não sou muito fã, não costumo acompanhar. Mas eu fiquei assim, numa emoção, e quando meu Deus, será que foi gol ou não? Porque na televisão a gente consegue ver que foi gol, né? Às vezes a voz, né, o gol, você pode perceber, Galvão Bueno, que é um cara aí, né, referência nessa comunicação do futebol, né, para os telespectadores, você pode perceber que ele, quando ele fala do lance, ele dá uma pausa para dizer o gol, que é para dar aquela emoção, né, de você ficar, será que foi gol, se não foi? Porque às vezes você não tá vendo, né, mesmo que seja na TV, você tá, sei lá, foi no banheiro, foi tomar uma água e não tá vendo. Tem aquela emoção. E aí, nós temos aí essas comunicações de massa, que são aquelas que as pessoas conseguem ter mais acesso, tá? Então, falamos aí sobre o que é a comunicação. Segundo aí, um teórico chamado Mauro Betti, a televisão como sendo o maior meio de comunicação de massa, é tanto que nós estamos aqui, né, conseguindo dar aula para vocês, mesmo vocês estando em casa ou em qualquer outro lugar, né, de repente você vai, como eu disse no começo da aula, se estiver em qualquer lugar vendo pela TV Nova, você pode estar aí numa padaria, você pode estar num consultório, sempre tem uma TV, geralmente nos lugares onde a gente chega, né, tem uma TV lá, mesmo que seja pequenininha, então comunicando, levando informação. E aí, segundo o Mauro Betti, né, a televisão é esse meio aí que tem o maior alcance. E tem que defender seus interesses. Aí, ó, tem uma coisa muito importante, né? Aqui, nesses meios de comunicação, né, o nosso aqui papel é fazer essa ligação dos conhecimentos, né, daquilo que vocês também aprendem na escola presencial. Então, tem esse objetivo. Mas tem, dentro das programações de tudo que acontece, é levado em consideração aí os interesses econômicos, interesses políticos, interesses sociais, ideológicos, né, aí perante o povo. E esta abrangência televisiva, o autor deu o nome de esporte telespetáculo. Uau! E realmente virou um espetáculo. Virou um espetáculo. Porque se vocês pararem um pouquinho para pensar, a forma que vocês assistem um jogo, né? Um jogo que eu digo uma partida. Se vocês forem numa quadra ver uma partida, é uma coisa. Quando você assiste, né, é outra. Justamente, eu acabei de falar sobre a narração. Então, durante uma transmissão, além da gente conseguir visualizar as jogadas e como tudo acontece, né, ali, a gente tem uma visão de pessoas especialistas, né, que geralmente são ex-atletas, né, famosos naquela modalidade, que comentam sobre. Então a gente consegue ter um olhar mais crítico, porque a pessoa está dizendo, ó, aquele jogador ali tem tal característica, aquele outro jogador faz tal coisa, aquela jogadora ali ataca mais naquele lugar, então o nome dessa manobra é tal, né? No skate mesmo, que a gente não sabe muito todos os nomes. Quando a gente consegue que o skate chegue na televisão e a gente tem uma pessoa narrando, a gente diz, ó,
essa manobra aí que ele fez agora tem esse nome. Exato. Então se torna um espetáculo, né? Porque começa você ter ali aquela percepção visual, narrada, cheia de informações, que você vai começar a entender um pouco mais sobre o que você está vendo. E é dessa forma que as pessoas começam a conhecer, né? Por exemplo, Sim. os esportes de inverno. Gente, aqui é verão, verão e verão e verão, né? Imagina a gente ver os esportes de inverno. Foi a primeira vez, eu fiquei embasbacada, os nomes, as manobras na neve, que eu esqueci, esqui na neve, oi, né? Maravilhoso. É fantástica a mídia. Então, ó, eu vou mostrar para vocês agora um comercial, né, que vocês vão poder entender. Eu vou fazer, prestem atenção em todos os detalhes que tem nesse comercial, como é que ele ocorre, né, e qual é a ligação com o tema que a gente está falando hoje. Vejam aí, né, todas as informações que passam, né, então tem aí uma relação do futebol. Vejam, a propaganda é divulgando um campeonato, né, divulgando uma competição de futebol. E aí fala sobre o futebol, mostra imagens do futebol, o significado do futebol, tudo, né, e a marca aparece no começo e no final da propaganda. Então ela já começa com a marca, ela não fala nada de vendas. Nada. Não tem uma voz. Primeiro que não tem narração, né? Exato. Vocês viram que não tem uma comunicação oral. Então não tem ninguém falando ali sobre o que é. São só imagens e palavras que aparecem no vídeo, né? Então a marca aparece ali no começo. Lembra que eu falei aqui anteriormente, né, que tem aí os interesses econômicos, políticos, né? Todos os interesses. Então, qual é o interesse dessa marca utilizando o futebol como uma ferramenta de venda, né? Então, começa ali a imagem, né? A marca aparece, fala sobre o futebol, fala sobre tudo, como é que ele acontece, para no final, se você quiser saber mais, acesse tal, né? Diz o site. Se você quiser comprar suas passagens, existe um mapa que diz onde sua seleção vai jogar. Ou seja, você vai dizer, oxe, quero ver. Promoção. Eu tenho tudo pronto para você, me acesse. Ah, mas você não falou nada, mas a minha marca apareceu no início e no fim. E no fim. Eu abri e fechei. Exatamente. Né? E aí é o que marca, né? É o que a marca marca. já está dizendo, é o que marca. Você viu ali e vai dizer, eita, esse nome. Aí, durante a propaganda, eles usam, para você que é apaixonado pelo futebol. Então, a pessoa que está assistindo aquela propaganda vai dizer, opa, é pra mim, né? Ou então vai lembrar, eita, eu sei que fulano é apaixonado por futebol, vou mandar pra ele. Olha, vi essa propaganda aqui, tu é apaixonado por futebol, vai rolar um campeonato aí em tal lugar. Porque aí, através do futebol, eles já usam uma estratégia também de difundir o turismo, de fazer com que as pessoas digam assim, oxe, eu quero conhecer BH, sou apaixonado por futebol,
e ainda vai, né, vai ter uma competição lá. Vou comprar minha passagem. Mostrou museus. Ou seja, mostrou um pedaço da cidade, eu também quero. Ou seja, uniu todos os processos que fazem com que alguém se interesse para ir em algum lugar, né? Para ir lá, exatamente. Mostra lá o elevador Lacerda, né, de Salvador. Você diz, meu Deus, eu quero ir, maravilhoso. Então, tem tudo isso. E aí, eu trouxe aqui alguns pontos a serem destacados nessa propaganda que a gente viu e qual é a relação dessa comunicação entre o futebol, né, sendo veiculado aí na mídia. Então, nós vemos o futebol como centro, né? O estímulo para você viajar, então essa parte visual que mostra as cidades faz com que você sinta vontade de conhecer aqueles lugares. Então você, né, já tem o estímulo para viajar, é o estímulo visual. Então divulga as datas do evento, então vai acontecer em junho e julho. Aí a pessoa já diz, vou me programar, então junho, eu consigo em junho ou eu consigo em julho, né? Já tem uma parte aí que fala sobre as datas específicas. Tem a promoção e a apresentação das cidades, né? Tem essa parte visual, as crianças jogando, a praia, né? Mostra o Rio de Janeiro, mostra o elevador Lacerda, como eu já disse. As imagens são apetitosas, demais, né? demais, demais. E aí você fica, quero conhecer, né? E tem a venda do produto final. Então, qual era o objetivo da companhia aérea? Fazer com que as pessoas comprassem passagens de forma mais fácil, porque eles ofereciam um mapa onde mostra todos os jogos que vão acontecer. Então, você não precisa ter trabalho de ficar procurando, eu quero ver minha seleção, onde é que vai estar. Já tem um mapa lá pronto. Então, é uma estratégia de venda, pegando lá os interesses da empresa, junto com os interesses do meio de comunicação em que essa propaganda é veiculada. Então, tá tudo aí ligado dentro da comunicação, utilizando o esporte na mídia. Né? Então, o que faz com que aí o esporte seja da mídia, né? A gente tem o esporte da mídia, e em especial da televisão, é a ênfase aí dada à falação esportiva, que tem como característica informar e atualizar as pessoas dos bastidores do mundo esportivo. Então, contar histórias dos atletas e clubes, criarem expectativas para conquistar adeptos e aumentar a audiência. Então, o esporte da mídia faz com que as pessoas digam assim, poxa, olha a história de superação desse cara, né? O cara saiu lá da periferia, né? Então, morava em um determinado local, através do esporte, ele conseguiu conquistar várias coisas, mudou a vida da família. Então, automaticamente, vocês vão olhar e dizer assim, quero ser jogador de futebol. É verdade. Eu quero jogar futebol. Gente, então, é o que essa mais influência, acontece. não é? Por exemplo, o futebol aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos, o basquete. Sim. Gente, é impressionante como eu costumo dizer que tem uma similaridade, né? Com esse alcance, essa importância, é o esporte da mídia, né? De ser o esporte da mídia. Exatamente. E aí, eu sei que a nossa aula estava incrível, mas nós chegamos ao final, já até extrapolei aqui um pouquinho. Já? Então, professora Dini, por favor, suas considerações. Ai, meu Deus, gente, um Feliz Natal para vocês, um beijo enorme. E no próximo ano a gente vai estar aqui esperando vocês também. Um beijo enorme a todos. Minha gente, boas festas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo estava massa, mas tem um QR Code aí. Em todos os meus slides eu coloquei o QR Code de referência, onde vocês podem ir verificar essas informações que eu trouxe. Então, boas festas. Laísa, muito obrigado. Isa, Cleitinho, espero vocês no ano que vem. Um cheiro enorme e até a próxima.